Fala, Render People! Hoje é dia de Abre a Cena, galera. Muita gente me pediu pra explicar como é que eu coloquei uma pessoa real dentro de uma animação no 3D. A animação é essa aqui, ó. Essa aqui tá aqui no meu Instagram. Eu postei há um tempo atrás. E inclusive você pediu, olha só, abre a cena, Under, mostra pra gente no YouTube. Lembrando que você pode, qualquer cena que eu poste aí no meu Instagram, escreve abre a cena, Under, que eu faço um vídeo como esse que eu vou fazer aqui agora. Só pra relembrar, o vídeo é esse aqui, ó. Galera, esse vídeo aqui, ó, teve mais de 500 mil de visualizações, ó, 575 mil visualizações. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu inseri esse cara passando aspirador tão realista dentro da minha animação no 3D Studio Max. Eu vou aproveitar e contar outros segredinhos aí e truques que eu utilizei pra fazer essas capas de disco e tudo mais. Bora pro vídeo então? Vamos lá! Uou, é isso aí, galera! Se você quer que eu abra a cena, não esquece de comentar, abre a cena em qualquer cena que você vê por aí, beleza? Ou comenta aqui mesmo e diga, era aquela cena de tal coisa. E daí comenta aqui que eu vou ler esses comentários pra saber, tá? Se não tá inscrito no canal, se inscreva agora, é a sua chance. Não te peço muito, só isso. Clica aqui, caso você se interesse por esse assunto, tá? Vamos lá, gente. Essa cena foi uma cena ridícula de simples, tá? Que foi feita aqui no 3D Studio Max. E tem algumas coisas que eu quero contar pra você como é que ela foi feita. Vamos lá? Primeira coisa é que, olha só, ela é simplesmente esse cantinho aqui mesmo, tá? Que eu fiz aqui com duas paredes, coloquei uns detalhes, umas prateleiras aqui de madeira pra poder caber os discos de vinil e esses encaixes aqui na parede também, tá? Você deve estar notando aqui que todas essas texturas aqui estão iguais, né? E como é que lá no vídeo as texturas ficaram todas diferentes, né? Com várias capas de disco. Então tá, vou já falar pra você como é que eu fiz isso, tá? A primeira coisa então, que a gente vai olhar aqui, esse cantinho aqui. E como é que eu iluminei isso aqui? De verdade, eu usei um HDRI, tá? E um HDRI de imagem interna, olha só, como se fosse dentro de um galpão, tá? Eu utilizei esse aqui, ó, Old Bus Depot. Eu utilizei um da Heaven, HDRI Heaven, né? Então, eles são gratuitos, você pode entrar lá. Vou deixar o link também aqui embaixo para você fazer download dos HDRIs que quiser, beleza? Então, fica bem fácil você baixar os HDRIs e ele não tem nada demais, é ele que está iluminando a minha cena. Então, até eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou tirar um preview aqui de render pra gente poder começar a ver essa cena. Então ele iluminou, ele já tem uma iluminação interna, por isso que eu não coloquei todas as paredes nem teto, né, nesse ambiente que eu fiz, porque justamente eu queria que essa iluminação desse galpão acontecesse aqui dentro dessa minha loja de discos, tá? Vamos lá, isso é a primeira coisa que eu queria te mostrar como é que ela foi iluminada. A segunda coisa, então, são esses discos de vinil aqui, né? Como é que eu fiz? Pô, trabalheira do cão, né? Texturizar todos esses vinis e você pode notar que ele tem aqui uns detalhes, ó, ele tem um plástico em volta, todos eles estão plastificados, tá? E isso é um detalhe que eu quis colocar de propósito, bem legal para mostrar que, tipo, além da capa de papelão, ele tava dentro de um saco plástico com essa deformação aqui que tem no plástico, e eu vou te mostrar agora como é que eu fiz esse material. Então eu vou abrir aqui o meu editor de materiais, tá? E ele basicamente é um Corona Multimap, tá? O que é um Corona Multimap? Justamente fazem múltiplos mapas, tá, para serem distribuídos. Então a gente olhar aqui, ó, é um Corona Legacy Material normal e dentro do Diffuse eu usei um Corona Multimap, tá? Eu coloquei aqui, ó, número de itens, 24 eu coloquei no caso, tá? E fiz 24 JPEGs aqui, fui carregando um por um e eu tenho aqui 24 imagens diferentes de capa de disco, tá? Deixa eu pegar aqui as capas de disco pra te mostrar. Bom, tá aqui, ó. Eu simplesmente achei um site, escrevi capa de vinil, capa de disco, e apareceu aí várias e várias capas de disco. E eu escolhi os discos que eu mais gosto, discos que eu tenho, discos que eu ouço, de músicas que eu gosto, de bandas que eu realmente tenho admiração, e salvei isso aqui tudo, tá? Foi aí então que eu coloquei esses JPEGs aqui. Beleza, isso foi uma maneira de colocar. Beleza, André, mas como é que usa esse Corona Multimap? Eu vou mostrar pra você agora, por exemplo, eu vou pegar um disco que tem aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui, bem fácil pra ficar. Deixa eu isolar isso aqui, ó.
Até vou fazer aqui, ó, vou duplicar ele para cá, em instância, vou trazer ele aqui mais para pertinho da tela, só para a gente poder visualizar isso aqui, tá? Eu vou duplicar ele aqui só para você ver. Agora sim, vamos lá, ó. Eu vou duplicar isso aqui, sei lá, várias vezes aqui, ó, 6 vezes, tá? Vou pegar esses caras aqui, ó, e vou duplicar aqui para baixo também, pelo menos mais umas 2 vezes, só pra gente ver, tá? Todos eles aqui parecem, né, estar com o mesmo material, tá vendo, ó? Eu clico aqui em todos eles, só vou selecionar para garantir que eu tô usando o material que eu tô mostrando para vocês. Esse materialzinho aqui, tá? Que eu chamei aqui, ó, de capa discos 2B, beleza? Apliquei e você vai ver todos eles aqui, ó, com a mesma imagem. Porém, quando a gente renderiza, ele vai buscar lá no multimap uma capa para cada disco, desde que eu diga isso para ele. Olha só que legal, ficou tudo igual, né? Então, aqui dentro do multimap, capa disco, entro no diffuse. Olha só o que eu tenho que fazer. Volta aqui. Eu tenho que escolher como que ele vai fazer a randomização disso, tá? E eu vou colocar em instância, porque você viu que eu copiei, né, todos esses objetos em instância. Então, ele vai randomizar esses 24 capas de disco que tem aqui nas instâncias que eu aplicar. Então, vamos lá, eu tô com eles selecionados, eu vou aplicar esse material, e já estava aplicado na verdade, né, deixar aqui em instância. Vamos lá, agora eu vou fazer um render prévio para você ver. Tcharam! E a mágica acontece, tá? Ele faz essa randomização. Só que ele também não é tão perfeito assim, porque você vai ver que esse Almost Famous aqui, que é um filme muito legal inclusive, tá repetindo, tá? Mas como os meus discos ali, eles estavam amontoados, a gente de verdade não tá vendo muito a capa deles. Alguns se repetiram, mas quando tinha um muito diferente, o que eu fazia? Eu mudava, né? Ou o seed, você pode mudar aqui, ó. Vou mostrar aqui, tá? E se isso daí não adiantar, eu copiei um outro pro lado e coloquei outro material, tá? Fiz na mão mesmo. Mas ó, você tá aqui, eu não gostei dessa randomização. É só vir aqui, ó, em Seed, eu quero esse outro tipo, ou esse outro tipo, ou esse outro tipo. Ele faz tudo isso automático, tá? Isso é muito legal. Geralmente a gente utiliza o multimap para quando a gente vai fazer, sei lá, um ripado de madeira, né? A gente quer que tenha nuances, então a gente acaba colocando aqui nas cores vários outros tipos de material, de mapas com madeiras diferentes, né? Porque a gente pode colocar também só um material e escolher ele fazer a randomização de cores por aqui quando é com a madeira, ou quando são madeiras diferentes a gente pode colocar aqui, beleza? Mas vamos logo ao que interessa, que eu tenho certeza que você quer saber como eu inseri aquela pessoa ali dentro, né? Mas, como também é um abre a cena, eu não poderia deixar de falar um pouco mais sobre esse material aqui, tá? Então vamos lá, ficou claro? Eu utilizei simplesmente um Corona Multimap para fazer a distribuição em todos os discos. Isso foi a primeira coisa. Só que agora, se você perceber bem, o meu material original, ele é um Corona Layered Material. O que é isso? Significa que é em camada, né? Então ele criou 2 camadas de material para o mesmo objeto que eu vou aplicar. Então a base é a capa do disco, tá? E a capa do disco é essa randomização que eu fiz aqui. Só que o que eu fiz? Eu coloquei uma camada em cima, que é esse layer 01, camada 01, onde eu chamei ele de plástico. E nesse plástico, daí sim, eu criei um material como se fosse de plástico, de vidro, tá? Ele é só um material com reflexo, tá? E também com refração. Ele coloquei aqui, ó, tin. Por que eu coloquei tin? Porque eu não queria que ele afetasse também o cálculo, senão ia começar a calcular a luz e um monte de coisa, mas ele se tornou um material transparente por isso. E daí, no bump, eu coloquei um noise, justamente para dessas imperfeições que o plástico tem. E olha só, veja que a deformação não aconteceu no material base, que é a capa, porque a capa do disco ela é retinha, né? O que tem o bump é esse plástico que está na frente, então é esse layer que está em cima, beleza? Então foi dessa maneira aqui que eu criei um material de todos esses discos de vinil aqui e apliquei na cena, beleza? Vamos agora dar uma olhadinha no restante. Pronto, tá? Então eu fechei aqui. O que eu vou fazer vai ser deletar esses caras aqui, né? Que eles não fazem parte da minha cena. Vou voltar aqui, tirar do isolation aqui, ó. E vamos lá. Daí eu tenho uma câmera aqui, que é uma câmera que eu animei, tá? Do frame 0 ao 180, tá vendo, ó? Ela simplesmente tá indo pra frente, né? Então, isso aqui foi o que eu animei de verdade nessa cena aqui. E pra inserir, gente, essa pessoa aqui passando o aspirador e ficando tão real. Bom, eu utilizei pessoas em 4D, tá? Olha só, esse site aqui, ó, AXYZ, tem esse plugin chamado Anima, tá? Eles vendem pessoas... fica meio complicado, né? Vendem pessoas em 3D, né?
eles escaneiam as pessoas e conseguem realmente tirar uma alta fidelidade, né, de textura e de modelagem, justamente porque é escaneado de pessoas reais, né? E isso sempre existiu até certo ponto, mas eu sempre achei muito feio. Colocar aqueles bonecos, parece um monte de boneca inflável dentro do 3D, mas agora a tecnologia já tá muito melhor de escaneamento, de qualidade desses blocos, então eu tô utilizando pessoas em 4D. Que o que é? A gente tinha geralmente pessoas estáticas, né, com poses prontas, né, pra gente colocar nas nossas imagens e não animações, por exemplo, só imagens, né. Quando a gente tinha animações, geralmente tinha pessoas que estavam nessa posição assim, eu não sei se você já viu alguma coisa assim, aonde se coloca bones, né, os ossos, e daí é feito a animação com esse esqueleto e daí a gente tem um objeto animado. Mas diferente disso tudo que sempre existiu, agora então, há algum tempo já, existe pessoas 4D. O que é? Eles escaneiam as pessoas em movimento mesmo. Então, uma pessoa caminhando, uma pessoa fotografando, uma pessoa passando aspirador de pó, como é o caso ali, é escaneado todo esse movimento dela. E daí o mais legal é que, além da animação do movimento, dos braços, pernas, cabeça e tudo isso, o movimento recorrente, ou seja, a bolsa que vira, o tecido do vestido e tudo isso já está junto no nosso modelo 3D e isso deixa muito mais real, tá? Então se você quiser depois aí entrar no site, vou deixar o link aqui embaixo e tem a versão gratuita também para você poder utilizar nas suas cenas e a versão Pro, obviamente, com muito mais opções e biblioteca e tudo mais. E agora eu vou mostrar pra você, na verdade, como a gente vai colocar dentro da nossa cena as pessoas em 4D dessa biblioteca. Vamos lá, e ao instalar então esse plugin, ele já vai reconhecer o seu 3D Studio Max e vai instalar ele, tá? Ele vai instalar também o software separado, tá? Que você pode abrir ele também e criar cenas lá dentro, né? Importar, por exemplo, um FBX. Se você tem uma calçada, por exemplo, que você quer animar uma pessoa caminhando por ali, você exporta só a calçada do seu 3D Studio Max em FBX, por exemplo, e lá dentro da Anima você importa essa calçada, coloca as pessoas, quero que ela ande daqui até aqui, tal, e daí aqui dentro você vem aqui, ó, arquivo e importar Anima Projects, tá? E daí já vai cair as pessoas certinho em cima da sua modelagem que você exportou pra lá, né? Então vai encaixar tudo certinho. Mas você também pode fazer isso aqui, ó. E lembrando que esse menu aqui, ó, quando você instala, ele já vai aparecer no seu 3D Studio Max, tá? Tem esse Anima Drop, que eu vou abrir aqui, que é justamente a ideia de simplesmente arrastar para dentro da cena os modelos. Ele vai pedir para criar um nome aqui, tá? Eu vou chamar aqui de Anima Project 001, pode ser? Não pode ter espaço, tudo bem. New. Ele vai criar um projeto e daí vai abrir essa janela justamente para a gente poder ter acesso a esses modelos em 4D, né? Que são essas pessoas animadas aí, tá? Ó, você vai ver que tem poses prontas, ambiente, pessoas animadas e lembrando que tem aqui, ó, walking, tem várias pessoas andando, correndo e não tá disponível aqui nesse drop, mas se você abrir o software do Anima, você consegue utilizar lá, tá? Tá dizendo aqui, ó, disponível somente no Anima, né? Mas, como a gente não quer agora ninguém caminhando aqui, na verdade é aquele cara lá passando aspirador. Tá vendo que tem umas que não tem esse iconezinho aqui, ó? Essa aqui é porque eu já baixei, tá? Então se eu inserir ela aqui, ela já insere. Se eu por acaso pegar uma que eu não baixei, ele vai ficar baixando todas as configurações, as texturas e tudo mais, leva um tempinho, tá? Então eu vou escolher alguma aqui que eu já baixei, que é a daquele cara no aspirador de pó. Vamos ver se ele tá aqui. Cadê ele, meu? Tem vários e vários modelos, tá aqui, cara. Então o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai importar ele agora para dentro da cena. Arrasto ele aqui para dentro. Vou soltar ele aqui e ele vai dizer para onde quer que eu aponte ele. Então vai ficar apontado para cá. Dou um ESC aqui, ó, só para sumir. Beleza, gente. Então tá aqui, ó, o nosso modelo, tá? Se eu vier aqui, ó, e ver, ele já tá animado, olha só. A nossa câmera tá animada e ele também. André, mas tá tudo amarelo? Calma lá, vamos pegar aqui, ó, se a gente selecionar o nosso projeto, que vai estar nesse ícone maior aqui, ó, que é um A de Anima. Vamos ver aqui de novo. E outra coisa que a gente vai fazer, eu já vou até pegar com a pipeta aqui o material dele, ó. E você vai ver que ele já tá um material do Corona, tá? E a gente pode colocar aqui de algumas maneiras de visualizar, né? Uma delas tá aqui, ó, Viewport Settings. Então tá ator 4D colorido. Eu quero com as texturas mesmo, tá? E mostrar as texturas na Viewport. É o que tá acontecendo, ó. Então ele já tá aqui, ó, animado e texturizado e funcionando, gente. Muito simples, não é, ó? E daí você vai poder renderizar. Aí, ó, vou fazer um framezinho aqui, ó.
só pra gente ver. E ele tá ali, já animado dentro da nossa cena, gente. Viu como foi fácil trazer uma pessoa super realista e a gente então conseguir esse tipo de resultado aqui, ó. Ah, galera, e assim a gente fecha mais um Abre a Cena aqui. Eu quero saber se você gostou. Comenta aqui, é muito importante pra mim saber que esses vídeos que eu faço aqui no canal estão sendo úteis, tá? E se você quiser aprender desde do zero, nada, não sei nada, até o avançado e criar cenas incríveis e animações, olha, eu te convido a conhecer o Off 3D Academy, né? A escola aqui eu criei justamente para te tornar um Master in Archivist, tá? Nossa escola, ela é profissionalizante, ela é homologada pelo MEC, pelo Ministério da Educação. A gente tem também uma pós-graduação. Você que já é formado e quer estar pós-graduado em visualização de arquitetura, em renderização de arquitetura, você também tem essa chance aqui no link aqui embaixo. Conheça mais, fala com o meu time. A gente está aqui à disposição para tornar esse mercado cada vez mais forte e te tornar um verdadeiro profissional, beleza, gente? Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilha ele aí com quem você acredita que precisa dessas dicas que eu dei nesse Abre a Cena. E não se esqueça de sempre que ver uma cena do Under, comente Abre a Cena, caso você quer que eu abra ela, mostre como ela foi iluminada, como é que ela é, o que tem de modelagem nela, o que não tem, como foi inserido, as texturas, enfim, tudo que eu puder falar sobre a cena que você me pedir, eu farei aqui no Abre a Cena Under. Beleza, gente? Espero que tenha sido útil e até a próxima. Dali Render.